Olá, meu caro aluno, tudo bem com você? Aqui é o professor Oswaldo para mais uma aula. E a aula de hoje é sobre o que é fascista. Você sabia ou você não sabe? Se sabe, fica aqui para você descobrir mais coisas a respeito do que é ser um fascista, um fascistoide. Palavra tão em moda hoje, tão falada por todos os cantos, em todas as redes sociais. E você, meu caro aluno, não vai ficar fora dessa, não é isso? Qualquer coisa, para o vídeo, faça anotações. Se não sabe, escreva aí, anota aí, para não esquecer. Bom, fascista, ele é um adjetivo que vai definir algo ou alguém adepto do fascismo. Você conhece alguém que é assim? Bom, o termo fascista pode qualificar qualquer coisa que esteja relacionado aos ideais, né, do fascismo, ou seja uma pessoa, por exemplo, um regime ou uma atitude, né, e assim sucessivamente. Disse que algo ou alguém ele é fascista, né, quando, né, age de acordo com o fascismo, ou seja, um regime político que foi marcado aí por um governo ditatorial, autocrático e violento, ou seja, autocrático, não, autoritário e violento, que ganhou força na Europa no início, né, do século XX. Lembrando bem, no início do século XX, o fascismo, né, ele teve início na Itália, logicamente, no ano de 1921, através de um partido político liderado por Benito Mussolini, né, e em pouco tempo o movimento ele foi se espalhando para outros países da Europa, especialmente a Alemanha, onde foi adotado por Adolf Hitler. Né? Então, devido às características, né, que são extremamente negativas do fascismo, né, o termo fascista ele acabou sendo utilizado e é utilizado frequentemente como um insulto, exatamente como um insulto, quando você percebe que aquela pessoa tem características de um fascista. Mas aí você fica se perguntando, e quais são as características de uma pessoa ou de um regime fascista? Fica aqui, não saia, que eu vou falar para você. Bom, os fascistas eles acreditam, né, que a utilização da força e da violência é justificável ao atingir o que? Os seus objetivos. Então, por esse motivo, né, os regimes fascistas que ocorreram na Europa dedicavam-se quantidades desproporcionais de recursos, né, para o financiamento de armas, negligenciando outras áreas, como, por exemplo, saúde e educação. Em um governo fascista, para você ter uma ideia, a polícia ela é altamente militarizada, ou seja, possui então autonomia para lidar de forma violenta com problemas domésticos que normalmente não necessitaria de participação militar. Ou seja, o autoritarismo ele é obsessão, né, por punições ou com punições. Significa que os fascistas impõem seus ideais de forma autoritária. Os governos fascistas eles combatem de forma violenta qualquer manifestação contrária ao regime, né, e procuram o que? Punir o máximo de indivíduos possíveis para desencorajar a população a fazer qualquer tipo de manifestação contrária ao governo vigente. Além disso, você tem outras questões, como por exemplo, o machismo e a discriminação das minorias. Significa que os fascistas eles são extremamente machistas e preconceituosos com relação às minorias. Por exemplo, na Alemanha, o regime nazista defendia o quê? A exclusão das mulheres da política, por exemplo. Já na Itália fascista, a maioria dos métodos contraceptivos eram proibidos e a homossexualidade era vista como uma doença, por exemplo. Mas não para por aí. Desvalorização dos direitos humanos, né, por defenderem o uso da força e da violência, fascistas tendem o que? A desvalorizar os direitos humanos. Nos governos fascistas, para que você possa entender, meu caro aluno, a proteção da liberdade, da integridade física ou mesmo da vida não são prioridades. A exemplo dos regimes fascistas ocorridos na Europa, né, o desprezo pelos direitos humanos era transmitido do governo para o povo, que passava a ser conivente, né, com práticas que eram violentas, como prisões arbitrárias, torturas, atos públicos de violência e até mesmo execuções de pessoas que pensavam diferente. Mas não para por aí, vá anotando para não esquecer.
O uso, né, ou seja, o nacionalismo exagerado e também de uma forma paranoica, né, devido à fixação com o militarismo e o uso da força, fascistas então alimentavam o sentimento de nacionalismo exagerado, né, de uma forma também maluca e paranoica, que geralmente eram baseados em discursos, né, ou um discurso de terror que provocava a insegurança da população. Percebe até aqui? Bom, como por exemplo, né, de nacionalismo exacerbado, o slogan oficial do regime nazista liderado por Hitler na Alemanha era Deutschland über alles, que significa Alemanha acima de tudo, entendeu? Alemanha acima de tudo. Alguma coisa lembra você em nosso país? Bom, a ideologia que resultou no Holocausto matou milhões de pessoas em nome do nacionalismo alemão. E não para por aí. O uso da religião como forma de manipulação. Os fascistas tendem a utilizar a religião mais popular na região, naquele país, para manipular o povo. Por exemplo, na Itália, Mussolini, mesmo sendo ateu, isso mesmo, Mussolini era ateu, ele acabou incorporando ou incorporou o discurso religioso no seu governo para controlar as massas e se manter no poder. Entenderam? Olha só as citações fascistas. A imprensa da Itália é livre, mais livre do que a imprensa de qualquer país, desde que ela apoie o regime. Benito Mussolini. Felizmente para o governo, as pessoas, né, que eles governam não pensam. Adolf Hitler. Uma outra questão. Eu nunca conduzi um governo para as minorias e nunca conduzirei. Não é bom para a democracia. Viktor Orbán. Fascistas e nazistas. Os adjetivos fascistas e nazistas estão aí relacionados de forma respectiva ao fascismo e ao nazismo, ou seja, dois elementos políticos ou dois regimes políticos distintos, mas com valores e ideais idênticos, ou seja, os ideais fascistas surgidos na Itália inspiraram aí o regime nazista alemão, né, que seguiu o mesmo modelo de governo mantido, né, ou mantendo aí os seus ideais e valores e características, como você pode perceber, né, assim é possível afirmar que todo nazista também é fascista. Fascistas ou fascista, né, ou fascista ou fascista. Bom, várias pessoas, né, têm dúvidas em relação, né, à questão da ortografia desta palavra, especificamente entre fascista e fascistas, né, como a palavra deriva do termo fascismo, a forma correta é fascistas e nunca fascista, sendo que esta última, né, como a gente sabe muito bem, ela não existe no nosso dicionário. Pois bem, se esse conteúdo foi útil para você, deixa aí um sim ou um não, beleza? O professor Oswaldo fica por aqui. Eu espero que a aula de hoje tenha sido muito didática e foi didática a respeito sobre, né, o fascistas, né? O que é fascista? Se você não sabia, agora ficou sabendo, pode parar o vídeo, volta, escreva que você não entendeu e é isso. Fico por aqui. O professor Oswaldo Dias agradece muito a sua atenção. Vejo você na próxima aula. Tchau.